E aí galera, aqui é o professor Leandro Morgado. Essa é mais uma videoaula da nossa disciplina de Geometria Analítica e a gente vai falar de coisa bem legal hoje, hein? Vamos falar sobre ângulo entre duas retas, tá? Aprender como é que se calcula esse ângulo, né? Vamos falar sobre distância de um ponto até uma reta, né? Como é que se define, como é que se calcula essa distância, ok? Mas eu queria fazer o seguinte, eu queria para começar padronizar uma coisa que a gente já tinha comentado, tá? Então olha só, equações da reta. Eu tenho basicamente dois tipos, relembrando gente, eu tenho dois tipos de equação da reta. Eu vou ter a equação geral e eu vou ter a equação reduzida. Tá? Cada uma delas tem a sua importância, ok? A geral ela vai ser importante em algumas situações, que eu vou comentar daqui a pouco. A reduzida é muito importante mesmo. Mas vamos fazer o seguinte, gente, vamos padronizar, tá? Vamos relembrar o que é a equação geral e o que é a equação reduzida, ok? Então, começando com a equação geral. A equação geral, né, vou colocar aqui, ó, a equação geral de uma reta, lembrando que a gente está no plano, né, gente? A gente está falando do plano, ok? Então, a equação geral de uma reta é uma equação da forma AX mais BY mais C igual a zero. Tá? Isso que eu queria combinar com vocês, gente. Quando a gente fala em equação geral, a gente sempre vai deixar igualado a zero. Ok? Ai, professor, o que significa o A, querido? O A é um número, é uma constante. Tá? O B é a mesma coisa, é um número. O C é a mesma coisa. E quando eu tiver uma equação desse tipo, a gente vai dizer que isso representa a equação geral de uma reta. Ok? Não esquece, o A é o coeficiente do x, o B é o coeficiente do y e o C é o meu termo independente, o meu número que está sozinho. Ok? Quando eu tiver uma coisa nesse formato, isso vai representar a equação geral de uma reta. Qualquer reta, independente se ela está na horizontal, se ela está na vertical, se ela está inclinada, não importa, ela vai ter uma equação geral. Tá? Por exemplo, só para a gente relembrar, né? Se eu tiver uma reta desse tipo aqui, gente, ó, uma reta paralela, vamos ver, paralela ao eixo Y. Tá bom? Então, por exemplo, aqui digamos que o x vale 3, né? Então, se eu tiver uma reta desse tipo, como é que vai ser a equação dela? Vamos pensar um pouquinho, qual que é a característica dela? A característica dela, gente, é que o x, a coordenada x, é a mesma sempre. Ok? O y está variando, o y aumenta, o y diminui, mas a coordenada x dessa reta é a mesma sempre. E sempre vale 3. Né, gente? Consequentemente, uma equação possível dessa reta é a equação x igual a 3. Né? O y varia, tá? Mas o x é sempre 3. E aí a gente vai combinar o seguinte, qual vai ser a equação geral dessa reta? Ah, professor, está pronta, x igual a 3. Não. A gente vai combinar o seguinte, sempre igual a 0. Ok? Então a equação geral dessa reta seria x menos 3 igual a 0. Né? Deixa eu escrever aqui, ó, x menos 3 igual a 0. Ok? Aqui o A vale 1, né? O A é o coeficiente do x, então o A vale 1. O B vale 0, porque não tem coeficiente do y. E o C vale menos 3. Certo, gente? Toda reta, vertical, horizontal, inclinada, toda reta vai ter a sua equação geral. E a equação geral é dada nesse formato aqui. AX mais BY mais C igual a 0. Tá bom? Não esqueça assim, se eu quiser encontrar a equação geral, é só fazer aquele esquema do determinante, né, que a gente já comentou, ok? Tenho dois pontos e quero achar a equação geral. Aí tu faz aquela jogadinha do determinante, né, coloca a coordenada do ponto x e y, e o determinante tem que ser igual a 0. Tá bom? Maravilha. Depois eu vou ter outro tipo de equação, que é a equação reduzida.
Tá? Então deixa eu colocar aqui só para a gente comparar. Equação reduzida de uma reta. Qual que é a característica mesmo, gente? A equação reduzida, a gente isola o y. Isso, maravilha. Equação reduzida é aquela equação em forma de função, né? Que a gente isola o y, deixa o y isolado. Tá? Então a equação reduzida de uma reta ela vai ser da forma y igual a mx mais n. Tá? Essa equação ela é muito importante, ela tem ótimas propriedades. E eu queria assim, eu queria que vocês lembrassem, né? O que significa esse m, o que significa o n. Tá? Outra pergunta interessante é assim, ó, será, isso eu já tinha comentado, né? Mas tudo bem, será que toda reta vai ter uma equação na forma reduzida? Tá? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, primeira coisa, nem toda reta tem equação reduzida. Tá? Por exemplo, essa aqui, ó, essa aqui, a reta x igual a 3, não dá para a gente colocar nesse formato. Tá? E não dá, gente, por uma razão muito óbvia, né? Não tem y. Tá? Como é que eu chego para vocês e falo, ó, querido, isola o y aqui? Aí tu vai dizer, professor, tá louco? Não tem y. Né? Então, como essa equação aqui não tem termo em y, a gente não tem como colocar ela na forma reduzida. Tá? Mas essa é a única exceção, tá, gente? São as retas verticais, as retas paralelas ao eixo y, não tem equação reduzida. Mas todas as outras, tá? Horizontal, inclinada, todas as outras têm uma equação na forma reduzida e a única coisa que tu precisa fazer é isolar o y. Isolando o y, tu já vai ter a equação bonitinha. Tá? Queridos, vamos relembrar. O que significa esse m? Esse m significa, vamos lá, é o coeficiente angular, que a gente chama também de declividade ou inclinação. Tá? O m, ele dá uma informação geométrica importantíssima. Ele dá a inclinação da tua reta. Ele dá o coeficiente angular da tua reta. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, né? Isso a gente já tinha comentado um pouquinho também, mas, por exemplo, se eu tiver uma reta dessa forma aqui, tá? Uma reta nesse formato, o que está acontecendo aqui, gente? A inclinação dela é positiva, né? Se a inclinação dela é positiva, ela vai ter um coeficiente angular positivo. Ok? Se eu tiver uma reta assim, o coeficiente angular dela vai ser zero, inclinação zero. E assim, inclinação negativa. Tá? Então é muito importante essa informação, esse mzinho, esse coeficiente, mas ó, tem que ser na reduzida. Passa para a reduzida primeiro e olha o coeficiente do x, ok? Esse coeficiente do x, ele me dá a inclinação, ele me dá o coeficiente angular, tá bom? E já que a gente vai falar, né, num futuro muito próximo, já que a gente vai falar em ângulo entre duas retas, esse coeficiente angular, gente, ele tem um significado, está muito ligado com esse ângulo, tá? O coeficiente angular, na verdade, é assim, ó, é a tangente do ângulo, presta atenção, o m, o coeficiente angular, é a tangente do ângulo que a reta forma com a horizontal. Tá? Vou repetir. Esse cara é a tangente do ângulo que a reta forma com a horizontal. Por exemplo, digamos que eu tenho uma reta assim, ó. Deixa eu colocar aqui, tá? Y igual a x mais 3. Tá bom? Então, o que está acontecendo? Vamos, de repente, até esboçar o gráfico dela para eu explicar o que eu estou falando melhor, tá? Então, o que está acontecendo aqui, gente? Essa reta, ela intercepta o eixo Y no ponto 3, né? Isso que significa o N, né? O N é o ponto onde intercepta o eixo Y, então ela passa pelo eixo Y aqui no 3, tá? E pelo eixo X, essa é uma pergunta interessante também. Que ponto que a reta intercepta o eixo X? Tá? E eu vou perceber o seguinte, ó. No eixo X, a altura é zero. O Y é zero. Então, se eu quiser saber,
Presta atenção, querido. Se eu quiser saber o ponto que a reta intercepta o eixo x, eu vou fazer y igual a zero. Tá legal? Aí coloca um zero aqui, vai dar x igual a menos 3. Então ela vai passar mais ou menos por aqui, ó. Vai passar pelo menos 3 e vai passar pelo 3, né? Então essa reta, salvo o meu desenho, essa reta ela vai dar assim, ó, que desenho lindo, desenho perfeito. Tudo bem. Agora eu queria saber assim, ó, qual é o ângulo que essa reta forma com a horizontal? Tá? Esse ângulo aqui, ó, quanto é que vale esse ângulo que a reta forma com a horizontal? Tá? Esse ângulo θ. Aí eu vou lembrar o seguinte, que a tangente do θ, ó, a tangente do θ é igual ao meu m, ao meu coeficiente angular. Tá? Então, de novo, gente, o ângulo que a reta forma com a horizontal é a tangente desse ângulo é o meu m. Tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que, nesse caso, a tangente do ângulo vai ser igual a... Quanto é que vale o m, querido? Isso mesmo, o m vale 1, né? Tangente do ângulo vale 1. E a gente sabe que o ângulo que tem tangente 1 é o 45 graus, né? Tá? Então, nesse caso, o θ vai ser igual a 45 graus. Ok? Isso é importante, tá? Isso é bem importante lembrar o coeficiente angular. Na verdade, ele me dá a tangente do ângulo que a reta forma com a horizontal. Tem uma coisa que muito aluno me pergunta que é assim, professor, mas como é que eu vou saber as tangentes? Né? Como é que eu vou saber a tangente de 30, tangente de 45, tangente de 60? Eu não sei isso aí. Pois é. Em geral, né, saber a tangente de um ângulo é complicado. Né? Em geral, na prática, o que a gente faz é pegar ali uma calculadora, pegar um computador e ver quanto é que vale a tangente. Tá? Mas um truque que a gente pode fazer para lembrar pelo menos algumas tangentes, o mínimo do mínimo do mínimo, é a gente lembrar que tangente é seno sobre cosseno. Tá? Isso vale na trigonometria, né? Tangente é seno sobre cosseno. Então, por exemplo, a tangente de 45. Tangente de 45 o que é? Bom, seno de 45 dividido pelo cosseno. Tá? Só que eu sei o que? Deixa eu colocar aqui. Ó, tangente de 45 é o seno de 45 dividido pelo cosseno. Só que o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. E o cosseno também. Né? Isso quando é que a gente sabe? A gente sabe daquela nossa tabelinha, né, do ensino médio, tá? De 30, 45, 60. O seno é raiz de 2 sobre 2, o cosseno também é raiz de 2 sobre 2, e o número dividido por ele mesmo vai dar o quê? Vai dar 1. Tá? Então, realmente, a tangente de 45 vale 1. Tangente de 30, quiser saber a tangente de 30, tu faz o seno de 30 dividido pelo cosseno. 60, o seno dividido pelo cosseno. Tá? E daí tu pode lembrar algumas tangentes, né? O mínimo do mínimo do mínimo. Tá? Mas daí, quando a gente, um ângulo, uma tangente estranha, que a gente não sabe quanto é que vale, a gente pode deixar assim, a gente pode colocar o seguinte, que na verdade o ângulo é o arco cuja tangente é 1. Tá legal? Então, o que é isso aqui, né, gente? Isso aqui é a função inversa da tangente. Tá? Isso aqui significa o ângulo cuja tangente é 1. Geralmente nas calculadoras aparece assim, tangente elevado a menos 1. Tangente elevado a menos 1 é a inversa da tangente. Tá? Mas assim, não estressa muito com isso agora, a gente vai conversar mais sobre isso. Eu queria só que vocês lembrassem isso, tá, gente? Que o coeficiente angular, o meu m, ele representa a tangente do ângulo que a reta forma com a horizontal. Maravilha? Beleza, então agora, a partir de agora, a gente já pode começar a falar sobre ângulo entre duas retas. Como é que a gente calcula esse ângulo, né? E como é que a gente, enfim, qual é o tipo de equação que a gente tem que usar para isso e como é que a gente faz as contas. Beleza? Vamos que vamos, galera! Bom, pessoal, vamos lá então. Para que a gente possa falar de ângulo entre duas retas, a primeira coisa que a gente tem que entender é quais são as possíveis posições que elas podem estar, tá? Entre elas. Então, por exemplo, assim, ó, duas retas elas podem ser coincidentes
coincidentes, esse é o caso mais simples. Né? O que são retas coincidentes? É quando as duas retas são exatamente a mesma reta. Né? Quando a equação é a mesma. Tá? Na verdade, para ser coincidente, eu tenho duas possibilidades. Tá? Primeiro, ou a equação reduzida tem que ser a mesma equação reduzida igual. Tá? Então, por exemplo, y igual a 5x menos 2. E a outra reta vai ser y igual a 5x menos 2. Nesse caso, acho que é bem direto, bem óbvio, né? Nesse caso, essa reta é a mesma dessa e, consequentemente, elas são coincidentes. Tá? Professor, aqui não é menos 2, aqui é menos 10. Aí já mudou tudo, né, gente? Aí já é outra reta. Ok? Então, para ser coincidente, a equação reduzida tem que ser igual. E uma outra possibilidade é a equação geral. Aí a equação geral, cuidado, hein? Cuidado, hein, galera? A equação geral não precisa ser igual. Mas o que tem que acontecer é que os coeficientes da equação geral, que é aquele A, B e C, lembra? Os coeficientes têm que ser múltiplos. Ok? Então, por exemplo, assim, ó, essa equação da reta, vamos colocar aqui, menos 4 igual a 0. Né, gente? Isso é uma equação geral, ok? Igualei a 0. E essa aqui, o que vocês acham? É a mesma reta ou não é? Né, ó, muito bem. O que está acontecendo? Será que é tudo múltiplo? Ó, esse aqui dobrou, esse aqui dobrou e esse aqui não é a mesma reta. Tá? Porque os coeficientes não são todos múltiplos. Vezes 2 e aqui não, né? Agora, se fosse, por exemplo, assim, ó, isso aqui é a mesma reta, né? Tá? Até porque essa equação de baixo eu posso dividir tudo por 2, né, gente? Ok? Se eu quiser, eu divido tudo por 2 e daí vai ficar igualzinho a reta de cima. Tá? Então, toma cuidado. Quando a gente está trabalhando com a reduzida, tem que ser a mesma equação sempre. Quando a gente está trabalhando com a equação geral, né, se os coeficientes forem múltiplos, tem que ser o mesmo múltiplo, né? Vezes 2, aí essa equação aqui, na verdade, representa a mesma reta. Tá? E daí a gente fala que elas são coincidentes. Ok? Tranquilo, né? Isso é super tranquilo, só para constar. Depois, o que pode acontecer, gente, é que as retas podem ser paralelas. E aí eu vou pedir um pouquinho da memória de vocês para a gente relembrar o que é paralelo. Né? A gente já definiu isso uma vez, tá? E a gente comentou assim, ó, duas retas são paralelas, primeiro, quando elas são diferentes, ok? Eu não quero que caia no caso de cima, tá? Então são duas retas distintas, duas retas diferentes, de forma que as inclinações são iguais, as declividades são iguais, tá? Então, ó, o que está acontecendo aqui? Se eu tenho duas retas paralelas, ó, meu desenho perfeito, né? Duas retas paralelas, a inclinação dessa reta, ou seja, o meu ângulo, né? O meu ângulo que eu faço com a horizontal tem que ser o mesmo ângulo daqui, ok? E como é que a gente vê isso, gente? Como é que a gente olha isso na prática? É pela equação reduzida, é isso aí, né? Isso aí. Porque é a equação reduzida que vai me dar o meu M. É a equação reduzida que vai me dar a minha inclinação. Tá? Então a ideia é, digamos, eu coloco duas equações e daí eu pergunto para vocês, são paralelas ou não são? O que tu vai fazer na hora, querido? Na hora tu vai pegar essas equações e vai passar para a forma reduzida. Tá? Passa as duas para a forma reduzida, ok? E se as inclinações são iguais, consequentemente, elas vão ser paralelas, né? Se elas não forem a mesma, né? E as inclinações são iguais, elas vão ser paralelas. Tá? Por exemplo, essa aqui, ó, essa equação aqui, essa reta aqui, ela é paralela a essa reta aqui. Tá, querido? Porque o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a inclinação aqui é 2. E a inclinação aqui é 2 também.
Ah, professor, mas vai ser fácil assim na prova? Não. O que eu posso fazer, de repente, é colocar uma equação geral, né? Coloca uma equação geral, aí tu vai ter que fazer o quê? Transforma para reduzida, ok? Prof, como é que transforma? Gente, vocês sabem, né, gente? Como é que eu pego e passo para reduzida? Eu vou isolar o y, tá? Aí eu vejo a inclinação. Se a inclinação for igual, significa que elas são paralelas, tá? Maravilha. Se elas são paralelas, o ângulo entre elas é zero, né, gente? O ângulo formado entre elas é zero, ok? Mas assim, o caso mais interessante é quando eu tenho retas coincidentes, concorrentes. Concorrentes. O que são retas concorrentes? Retas concorrentes são aquelas retas que se cruzam, né? Que se tocam em algum ponto, né? Então a gente fala que elas concorrem nesse ponto, tá? E eu vou ter uma situação desse tipo aqui, ó. Então vou ter duas retas concorrentes, duas retas que se cruzam num determinado ponto, tá? Tem um ponto aqui de encontro, tem um ponto de interseção. E a pergunta que a gente está interessado é o seguinte: primeiro, que ponto é esse? Né? Poderia pedir quais são as coordenadas do ponto de interseção. E segundo, principalmente, que ângulo é esse? Qual é o ângulo formado entre as duas retas? Ok? Então, reta concorrente é isso, gente. Reta concorrente é aquela reta que a inclinação é diferente, né? Que não é uma reta paralela. Se ela não é uma reta paralela, elas vão se cruzar, né? Se não são paralelas, vão se cruzar em algum ponto, tá? Eu quero saber, primeiro, que ponto é esse? Qual é o ponto de interseção? E eu quero saber, segundo, qual é o ângulo entre elas, tá? Então é isso que a gente vai aprender a fazer a partir de agora. Calcular o ponto de encontro e calcular o ângulo formado entre as retas. Um caso particular de concorrente, tá, é quando esse ângulo é 90 graus. Né? Isso também a gente já tinha comentado. Quando o ângulo é 90 graus, a gente fala que as retas são perpendiculares, tá? Ou ortogonais. Então, retas perpendiculares é quando o ângulo formado entre elas é 90, ok? E daí a gente tem até uma formulazinha para a inclinação, lembra? Ó, no caso particular disso aqui, então vamos lá, são as perpendiculares. Tá? Isso é um caso particular, né, de concorrente. Claro, né, gente, nem toda concorrente é perpendicular, tá? Porque esse ângulo pode ser 10, esse ângulo pode ser 30, esse ângulo pode ser 50. Mas se o ângulo for 90, elas são perpendiculares. E a gente já viu, a gente já comentou que nesse caso, a inclinação de uma é o inverso oposto, o oposto do inverso da outra. Tá? Então, na verdade, ó, o que tem que acontecer? Vai fazer assim, ó, tu inverte o coeficiente angular e troca o sinal. Se tu inverte e troca o sinal, tu vai ter o coeficiente angular da outra. Tá? Por exemplo, se a inclinação é 2, uma reta perpendicular a ela, ó, inverte e troca o sinal. Ok? Inverte e troca o sinal. Então a outra vai ter coeficiente menos 1/2. Ok? Menos 1/2. E aí a gente fala que elas são perpendiculares. Elas vão ser perpendiculares quando elas satisfazem essa relação aqui. Tá? N1 é igual a menos 1 sobre N2. Inverte e troca o sinal. Aí tu vai ter essa perpendicularidade entre as duas retas. Ok? Mas muito bem, gente, isso aqui, como eu falei, isso aqui é um caso particular, né? O que a gente está fazendo agora é uma coisa um pouquinho mais geral. Tá? O que a gente está fazendo agora é calcular o ângulo entre duas retas quaisquer, tá? É calcular o ponto de interseção, também estou interessado no ponto de interseção. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar para vocês aqui uma situação para a gente ver se a gente consegue calcular. Tá? Deixa eu colocar duas retas aqui então. Por exemplo aqui, ó, y igual a 2x menos 3, e eu tenho uma outra reta que é essa aqui, ó, y igual a 2x menos 3,
3x menos y mais 2 igual a 0. Tá? E daí eu gostaria de saber duas coisas, né? Eu gostaria de saber primeiro qual é o ângulo entre elas e gostaria de saber qual é o ponto de interseção. E a gente vai fazer esse exercício agora, passo a passo, com muita calma, gente. Então, cara, concentra, cara, aproveita, pega um papelzinho aí, tenta fazer junto, tá? Porque isso é bem importante aí para a nossa geometria analítica. Bom, primeiro, se eu quero saber o ponto de interseção, gente, é bem tranquilo. Aqui é o seguinte, ó, aqui essa equação está reduzida, né? Toma cuidado, porque a primeira reta está na equação reduzida e a segunda reta está na equação geral, ok? Equação reduzida e equação geral. Uma coisa que a gente pode fazer de cara é passar as duas para reduzida. Tá? Como a gente está interessado no ângulo, na inclinação, tá? Então, ó, a primeira já está na reduzida, 2x menos 3, e a segunda eu vou passar para a reduzida também, né? Isola o y, aí tu vai ter que y igual a 3x mais 2, ok? Então vamos dizer que essa reta, por exemplo, é a reta R, essa é a reta R, essa é a reta S. Tá? A gente já tem as equações. Bom, professor, o ponto de interseção, o ponto que as duas se encontram. Querido, olha só o que está acontecendo. Esse ponto de interseção, ele tem que estar tanto na R como na S. Tá? Eu estou procurando um ponto que está na reta R e também está na reta S. Ou seja, ele tem que satisfazer tanto essa equação como essa. Agora, olha só que legal, se ela tem que satisfazer essa equação e essa, né, gente, o que eu posso fazer? Eu tenho um sistema de equações. Né, o meu x e o meu y tem que encaixar tanto aqui como aqui. Né? Então, basta resolver o sistema. Resolve o sistema, tá? Sisteminha de equação mesmo, que a gente está acostumado lá no ensino médio, e daí eu vou descobrir qual é o x e qual é o y desse ponto de interseção. Ok? Então, vamos fazer. Vamos lá. Y igual a 2x menos 3. E a outra equação é y igual a 3x mais 2. Né? Tem várias maneiras de fazer isso, tá, gente? Tu pode fazer da tua maneira preferida, né? Dá para fazer com matriz, né? Resolver por matriz, né? Dá para fazer, sei lá, somando as equações, mas eu vou usar um método super simples que é substituição, tá? Método da substituição, que é o seguinte, ó, tu isola uma letra, nesse caso já está até isolado, né, gente? Que delícia, né? Isola uma letra e substitui na outra, tá? Então, por exemplo, eu sei aqui, ó, que o meu y é 3x mais 2. Se o meu y é 3x mais 2, no lugar do y eu posso escrever 3x mais 2. Tudo bem, gente? O que eu fiz? Eu substituí o y, né? O y é 3x mais 2, então no lugar do y, 3x mais 2. Isso vai ser igual a 2x menos 3. Tá? E trabalha algebricamente um pouquinho, ó. Vai dar 3x menos 2x igual a menos 3 menos 2. E daí tu já chegou que o teu x vai ser menos 5. Ai, prof, mas eu quero saber o y também. Não, tudo bem, se eu sei o x, é só substituir, né? O meu y vai ser 3 vezes menos 5 mais 2. Isso vai dar o meu y igual a menos 15 mais 2, que vai dar y igual a menos 13. Tá legal? Então, qual é o ponto de encontro? Qual é o ponto de interseção? O ponto de interseção é o ponto menos 5 menos 13. Esse é o ponto em que as retas se interceptam. Tranquilo, né, gente? Resumindo, tá? Resumindo o que a gente fez, se por acaso não quiser, volta ao vídeo, olha de novo. Mas resumindo o que a gente fez assim, ó, o que está acontecendo? Eu vou ter uma reta R e vou ter uma reta S. Para o ponto pertencer às duas ao mesmo tempo, ele tem que satisfazer essa equação e tem que satisfazer essa também, tá? Então o que a gente fez? Sisteminha de equações.
Aí a gente calculou o valor do x, calculou o valor do y e tranquilo, a coisa está resolvida, a coisa está feita. Tá bom? Queridos, o que está faltando agora? Calcular o ângulo, né? Qual é o ângulo formado entre as retas R e S. Tá? E para descobrir o ângulo formado, o que a gente vai lembrar é de uma formuleta. Tem uma formulazinha, tá? Pelas inclinações. Se tu souber a inclinação da primeira, se tu souber a inclinação da segunda, tu vai conseguir calcular o ângulo entre elas. Tá? Então, olha só. Como é que vai ficar aqui? Deixa eu colocar a formulazinha aqui, que é top, tá, gente? Bem importante lembrar isso. E a formulazinha é assim, ó. Tangente do ângulo formado entre elas vai ser igual a M1 menos M2 dividido por 1 mais M1 M2. E eu vou pegar o módulo disso aqui. Ok? Então essa é a formulazinha que a gente vai aplicar para calcular o ângulo entre duas retas. E, bom, aí vocês vão perguntar para mim, tá, pessoal, mas quem que é o M1, meu Deus, quem que é o M2? Calma, gente, tranquilo. O que é o M1? O M1 é a inclinação da primeira reta. E o M2 é a inclinação da segunda reta. Tá bom? Para isso, o que tu tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado porque tem que estar na forma reduzida. Se tu pega uma reta na forma geral, pega uma equação na forma geral, tu não vai saber o N, não vai saber a declividade, não vai saber a inclinação. Então, primeira coisa, gente, olha a dica, hein? Olha a dica, essa dica vale ouro. Primeira coisa que tu vai fazer, passa para a forma reduzida. Ok? Isso que a gente fez aqui, né? Agora eu já tenho a R na forma reduzida, já tenho a S na forma reduzida, e agora eu posso calcular qual é o ângulo entre elas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, vamos lá. O M1 vai ser quanto? O M1 é a inclinação da primeira. A inclinação da primeira é 2. Tá? O M2 é a inclinação da segunda. A inclinação da segunda é 3. Ok? E aí é só correr para o abraço, né, gente? Porque tem uma formulazinha bonitinha para aplicar. Tangente de θ vai ser igual, vamos ver, vai ficar... bom, módulo de 2 menos 3 dividido por 1 mais 2 vezes 3. Tá bom? Isso vai dar, vamos lá, isso é bom, aqui em cima menos 1, né? Só que eu estou tomando o módulo, então vai ficar mais 1 sobre 7, né? Mais 1 sobre 7. Isso vai dar 1 sétimo. E daí tu descobrisse que a tangente do ângulo é 1 sétimo. Tá? Bom, para não deixar assim, né, tu pode colocar o seguinte, o ângulo é o arco cuja tangente é 1 sétimo. Tá bom? E aí, bom, como é que eu vou saber que ângulo é esse? Né? Esse ângulo via computador ou via calculadora. Só que aquela coisa, né, gente? Na prova vocês não vão ter calculadora, tá? Então pode deixar assim, pode terminar a questão assim. O ângulo qual é? É o ângulo cuja tangente é 1 sétimo. Tá? Só uma curiosidade, né? Vamos ver, né? Vamos mais ou menos estimar um pouquinho via calculadora, tá? Quanto é que vale esse ângulo? Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que esse ângulo é aproximadamente 8 graus, tá, gente? Bem pequenininho, tá? Esse ângulo vai ser aproximadamente 8,13 graus, ok? Quando a gente quer calcular esse arco tangente aqui na calculadora, a gente coloca tangente na menos 1. Tangente na menos 1 é a inversa da função tangente, tá? Então o que eu fiz, eu calculei a tangente na menos 1 desse número. Tangente na menos 1 desse número dá 8,13 graus aproximadamente. Tá bom? Ah, professor, mas e na prova? Na prova, a princípio, pode deixar assim. A não ser assim, né, gente? A não ser que dê 1. Aí a gente sabe, né?
Aí tem que bater no peito e dizer, eu sei, né? Qual é o ângulo cuja tangente é 1. O ângulo cuja tangente é 1 é 45 graus. Tá? Mas se for uma coisa esquisita, que é mais provável que dê uma coisa esquisita, tu deixa assim, tá? O ângulo é o arco cuja tangente é 1/7. Queridos, recapitulando então. Duas coisas que eu posso perguntar. Posso perguntar primeiro, ponto de interseção. Né? Meu Deus, professor, o que eu vou fazer da minha vida? Calma. Ponto de interseção, ele tem que satisfazer as duas equações. Ele tem que satisfazer tanto essa como essa. Tá? O que tu vai fazer? Joga no sisteminha, calcula o sisteminha, tá? E daí tu vai descobrir qual é o x e qual é o y e acabou. Esse é o ponto de encontro, esse é o ponto de interseção. Ok? Segundo, ângulo entre as retas. Tá aqui, ó. Essa é a nossa formulazinha, tá? M1 menos M2 dividido por 1 mais M1 M2. Prof, quem é o M1? Inclinação da primeira. Tá? Quem é o M2? Inclinação da segunda. Aí toma cuidado, querido, porque o que tu vai fazer? Primeira coisa, forma reduzida. Passa para a forma reduzida. Depois da forma reduzida, tu já vai ter inclinação da primeira, vai ter inclinação da segunda, joga na forma e um abraço. Acabou-se. Tá? A única coisa que pode pegar, né, falando assim de tudo um pouco, falando da pegadinha, né, pegadinha final, que vocês sabem que sempre tem, essa coisa de carrasco, né, mas sempre tem a pegadinha final, é o seguinte, pode acontecer que uma das retas esteja na vertical. Ai! E qual que é o problema, gente? O problema é que se ele estiver na vertical, não tem forma reduzida, né? Por exemplo, se ele estiver aqui, ó, se a reta estiver na vertical, né, o que vai acontecer? Essa reta aqui. Ela não tem equação reduzida. Se ela não tem equação reduzida, ela não vai ter um M. Se ela não vai ter um M, não vai ter como aplicar essa fórmula. Tá? Vocês vão ter algumas questões na lista que tem uma coisa desse tipo aqui. Uma reta desse tipo que não tem equação reduzida, consequentemente não tem M. Aí o que vocês vão fazer? Calma, gente. Calma. Faz o seguinte. Pega a outra equação que ele deu e vê quanto é que é o N. Tá? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo rapidinho aqui. Mais um exemplo, tá? Ó, eu quero saber qual é o ângulo entre a reta x igual a 3, que é essa reta aqui, que eu acabei de desenhar, e a reta y igual a x menos 1. Tá? Quem vai ser a reta y igual a x menos 1? Vai ser a reta que cruza aqui no menos 1, né? Cruza no menos 1. E ela cruza... Bom, quando o y é 0, o x é 1, né? Então vai cruzar mais ou menos aqui. Tá? Meu desenho está um pouco ruim, né, gente? Como sempre. Aqui, x igual a 3 aqui, e essa outra reta seria aqui. Tá? E aí eu quero saber que ângulo é esse. Qual é o ângulo formado entre as duas retas. Que ângulo é esse? Ok? Bom, fórmula não vai dar. Fórmula não vai dar para usar. Ai, prof, por quê? Porque tu não tem uma forma reduzida dessa reta. Tá? Então não tem aquela formulazinha ali. Mas daí tu vai lembrar o seguinte, gente. Bom, essa reta aqui ela é vertical. Essa aqui a gente sabe que é vertical, né? Então, essa reta é vertical. Essa outra reta aqui, a gente sabe qual é o ângulo. Olha só, a gente sabe qual é o ângulo que ela forma com a horizontal. Como é que a gente sabe isso? Porque o M, o coeficiente angular, é a tangente do ângulo, lembra? A tangente do ângulo que ela forma com a horizontal é o coeficiente angular. E nesse caso, o que eu tenho, gente? Nesse caso, eu tenho o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui. O ângulo que essa reta forma com a horizontal, né, chamasse ela de alfa, ok? A tangente do alfa vale 1. Que é esse 1 aqui, né? A tangente desse ângulo vale 1, ok? Bom, se a tangente dele vale 1, a gente sabe que ele é 45, né? O ângulo é 45 graus.
Se o ângulo é 45, esse outro aqui vai ser quanto? Esse outro aqui, bom, a soma dos dois é 90, né? Se a soma dos dois é 90, o ângulo entre as duas retas é 45. Tá? E daí tu vai fazer assim, tu vai fazer meio, né, faz o esqueminha, faz o desenho, vê qual é o ângulo que essa aqui forma com a horizontal e, consequentemente, eu vou ter o outro ângulo que eu quero, o ângulo entre as duas retas. Tá? Então, aquela formulazinha, ela serve quando as duas têm equação reduzida. Se por acaso uma não tiver equação reduzida, tu faz um esqueminha ali e vê, né, tenta calcular mais ou menos quanto é que vale o ângulo. Ok, gente? Maravilha. Então, esse assunto é bem importante, tá? Queria que vocês dessem uma olhadinha com muito carinho nessa videoaula. Assiste de novo e de novo e de novo. Cálculo do ângulo entre duas retas, tá? Como é que calcula o ângulo entre duas retas e como é que a gente calcula o ponto de interseção, tá bom? Se elas forem concorrentes, elas vão se cruzar em algum ponto. Vai ter um ponto que elas vão se cruzar. Esse ponto é o ponto de interseção. Esse ponto é bem importante. E qual é o ângulo entre as duas retas? Paralelas, não esquece, paralelas tem que ter a mesma inclinação, tá? Se tiver a mesma inclinação, elas são paralelas. Para te ver isso, tem que botar na reduzida, põe na forma reduzida e olha a inclinação. E coincidentes aí das duas uma, né, gente? Ou a reduzida é igual, é a mesma, exatamente a mesma, ou a equação, como é que era mesmo? Na coincidente, a equação geral, os coeficientes são todos múltiplos, né? É tudo vezes 2, vezes 2, vezes 2, tá? Aí também representa a mesma reta. Maravilha? Tem lista de exercício ali, a gente faz, trabalha, batalha em cima das questões e vamos que vamos. Vamos cada vez mais aí aprendendo essa nossa geometria analítica, tá? Grande abraço e até a próxima.